Ouça agora a ministração da ADVIVA com o pastor Elder Vale. Aqui a palavra te alcança onde você está. Paz do Senhor, irmãos. Se coloque de pé. Quero te convidar a juntos fazermos uma leitura. Neemias capítulo de número 2, versículo de número 11. Diz assim o texto: Então cheguei a Jerusalém e depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas, cujos portões haviam sido destruídos. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi de noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali não havia declarado coisa alguma aos judeus, nem ao sacerdote, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham e vamos reconstruir e nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa de Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. O versículo que eu queria era o 18, mas nós lemos aqui e é importante a gente finalizar. Esse encerra o capítulo número 2 e é muito bom que é até aqui que nós vamos chegar também na reflexão do ensino da palavra. Pai querido Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, pela palavra lida, pela oportunidade de ministrar mais uma vez a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, através da mensagem de hoje e daquilo que o Senhor tem proposto falar aos nossos corações. Nos dê sabedoria, Senhor, que os nossos corações estejam prontos a conhecer, a entender e a aprender cada dia mais. Amém e amém. Tome seu assento. Irmãos, o que nós vamos nos propor a estudar nos próximos dias, e nós faremos 6 mensagens no livro de Neemias. 6 mensagens com o propósito de olharmos para esse rico livro e aprendermos. Aprender, talvez, dentro de um livro mais rico sobre liderança, dentro de um dos livros mais ricos que nós temos sobre o caráter de Deus em empreender projetos. E o livro de Neemias, eu tenho certeza que vai ser edificador para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. E eu quero te convidar a ir conosco. Eu sei que para você, principalmente a mensagem de hoje, e hoje vai ser o único dia que eu vou ministrar 2 capítulos, e no encerramento eu vou fazer um panorama um pouco maior, mas nós vamos falar de uma maneira mais ampla, porém a ideia é que a gente faça um pano de fundo para que a gente consiga construir as demais mensagens. E aí os irmãos vão perceber que Neemias vai muito além de construção de muros. Neemias vai muito além de edificação de tijolos sobre tijolos. Neemias fala sobre uma reconstrução de Deus, do seu relacionamento para com o povo, do seu relacionamento para com a sua família escolhida, com o seu povo escolhido. Vamos adiante? Sil, pode seguir? Eu quero fazer um panorama, ou um contexto geral do livro de Neemias. E Neemias, irmãos, por mais que nós o conheçamos, nós às vezes conhecemos de maneira muito superficial. Neemias era um judeu, mas era alguém que não havia nascido em Jerusalém. Falamos aqui na mensagem da virada que ele já era de algum daqueles que haviam nascido já dentro do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Esse cativeiro babilônico é o cativeiro que Daniel já havia antecipado que o povo viveria. O cativeiro babilônico era consequência de um povo que havia se afastado dos propósitos de Deus. Aconteceu que quando o povo foi tomado para o cativeiro babilônico, para ficar ali nos seus 70 anos,
este cativeiro, ao final desse cativeiro, o povo volta e parte do povo volta, não volta-se todo o povo. Por quê? Porque muitos já haviam se acostumado com a Babilônia, muitos já estavam com bons empregos na Babilônia, outros já tinham construído ali e não se apressaram em ir. Por quê? Porque a cidade não estava em bom estado, a cidade estava destruída, a cidade estava, de uma certa maneira, queimada, mas também as terras todas habitadas por estranhos, habitadas por estrangeiros, e voltar para lá, por mais que haveria possibilidade legal de assim fazê-lo, para muitos não encararam aquela briga, não quiseram encarar. Mas Neemias era um desses que havia ficado. Ele estava trabalhando, era copeiro do rei, trabalhava em uma função de confiança, era um homem que podia dizer que tinha conforto, porque estava ali no palácio, vivendo ali no palácio, servindo no palácio, tinha salário do palácio, tinha alimentação do palácio. Isso fazia com que eles não eram alguém que tinha motivação para voltar para a terra. O texto vai dizer, e a gente consegue perceber no texto, que a sua família não estava viva, ele era o chefe da sua casa, seus pais já haviam morrido, então não havia motivação para Neemias se apressar em voltar. Porém, essa liderança nasceu por um comprometimento, e a gente vai ver daqui a pouco, ele se compromete com a obra, mesmo não fazendo um sentido natural para ele naquele momento. E por que eu estou te falando que não fazia um sentido natural? Parece que a gente pensa assim, isso aconteceu com Neemias no ano 71, no ano 72 do cativeiro, tá, irmãos? Não estamos falando de linhagem do tempo real, em cronologia bíblica real. Apesar de que fiz alguns estudos nisso, optei por não citá-los aqui, para a gente não gastar tempo nessa construção cronológica. Mas apenas para que os irmãos compreendam, antes de Neemias, outras duas caravanas, outras duas incursões já haviam ido em direção a Jerusalém. A primeira com Zorobabel. Zorobabel volta com o propósito de reconstruir o templo. E quando ele chega para reconstruir o templo, Zorobabel enfrenta uma grande dificuldade, como Neemias enfrentou. Por quê? Porque quando ele chega ali, a terra estava habitada por estranhos. E havia dentro da terra dois tipos de pessoas. Gente que era totalmente estrangeiro, gente que havia até permanecido na terra, mas já tinha se relacionado com estrangeiros. Tinha muitos samaritanos ali que haviam sido deixados entrar dentro da sua casa, já tinham se relacionado. Eu lembro que há um tempo atrás, quando nós estudávamos aqui, eu falei sobre essa diferença do cativeiro babilônico com o que havia acontecido no Reino do Norte, quando eles haviam sido tomados pelos assírios, e os assírios tiveram uma colonização diferente. Eles mudaram, eles levaram parte do seu povo para habitar no meio do povo e coexistir ali, e fazer famílias, formar famílias. E a realidade é que quem habitava a terra tinha já se misturado. E ao chegar os judeus que haviam guardado a sua linhagem e a sua devoção de fé, os que habitavam a terra tentou participar da reconstrução do templo, mas eles foram negados. Lhe foi negado pelos judeus que chegaram. Por quê? Porque perceberam que aquele povo já não tinha mais uma fé genuína, já não era mais uma fé como deveria. E aí inclusive, nasce ali dentro desse contexto a rivalidade entre eles, entre judeus e samaritanos, quando voltam para possuir a própria terra. Esse contexto faz com que aqueles que haviam sido rejeitados mandam uma mensagem para Artaxerxes, e Artaxerxes manda parar a construção do templo. O que aconteceu? A excursão de Zorobabel não foi bem sucedida. Ele não reconstruiu o templo como deveria. E as pessoas que estavam animadas se desanimaram e foram cuidar das suas próprias vidas. Esdras também já estava voltando, já havia voltado, e voltado com um propósito diferente, de ensinar, de instruir. Mas o que acontece é que havia se passado aproximadamente 70 anos que o povo já tinha encerrado o cativeiro, mas a realidade da cidade não mudava, a realidade dos muros não mudavam. Por quê? Porque o povo não conseguia se organizar para isso. E é por isso
que o próprio Hernandes Dias Lopes vai dizer que Neemias é um dos grandes tratados sobre liderança. Por quê? Porque Neemias consegue fazer o que outros não haviam conseguido, juntar o povo no propósito. O texto que lemos fala exatamente de quando Neemias chama o povo para o propósito, e todos se juntam aqui todos que habitavam a terra, aqui a participação de todos. Levanta sim, nós vamos ver mais adiante, levantes que tem contra essa incursão, mas Neemias é conhecido, eu te contei um pouco desse contexto histórico, por quê? Porque o propósito desse livro é exatamente mostrar como Neemias foi eficaz e como alguém cheio do Espírito Santo, comprometido com a obra de Deus, recebendo os recursos de Deus, empreende o plano de Deus e tem sucesso, ainda que outros não tenham conseguido, ou ainda que outras discussões não tinham conseguido, como Neemias conseguiu. E o propósito desse livro é revelar esses princípios de lideranças. Quando eu estudava para essa ministração, eu vi um conteúdo de um conteúdo que eu gosto muito, ele ocupa uma boa parte da minha biblioteca física, e quando não, eu já parei até de comprar, mas porque eu tenho acesso ao digital dele. O conteúdo do pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes tem um comentário bíblico muito bom, e ele divide em vários livros, e a introdução dele sobre o livro de Neemias, ele fala que o livro de Neemias é talvez a melhor literatura sobre liderança que nós temos. Por quê? Primeiro porque foi inspirado por Deus, e depois porque realmente Neemias, ele empreende algo extremamente difícil. É complicado para nós olharmos, porque nós não temos ideia dos detalhes disso, mas a verdade é que Neemias enfrenta um povo que está decepcionado, um povo que não estava mais naquele afã de assim, conseguimos a liberdade. Não, a liberdade já tinha passado, já tinha outros 70 anos lá e nada havia mudado. Eu sei que existia corações que pensavam assim, talvez era melhor ter ficado na Babilônia, corações que pensavam, não, nunca vai mudar a nossa realidade, porque saímos do cativeiro, mas continuamos na miséria, na pobreza, e ainda assim Neemias é eficaz. Neemias é eficaz porque Neemias, ele consegue com a sua ação fazer com que a cidade novamente se torne habitável, e faz com que aquilo que Zorobabel tentou fazer, aquilo que Esdras havia proposto no seu coração, aquilo efetivamente fosse empreendido contemporâneo a Neemias, exatamente pelo reflexo da ação de Neemias. Neemias, inclusive, uma curiosidade aos irmãos, dentro desse propósito do livro, o livro de Neemias é dividido do livro de Esdras na nossa versão bíblica, mas no original hebraico é apenas um único livro, e a nossa divisão, no nosso cânon bíblico, faz essa divisão para facilitar o nosso entendimento, principalmente pelo lapso temporal, mas existe ali missões separadas, as missões de Esdras, da missão de Neemias, mas os dois estavam empreendendo a grande missão do Senhor, que era reconstruir o seu templo. Quero te trazer esse pano de fundo para que você entenda os próximos capítulos que nós vamos estudar, dentro de um contexto histórico de um povo arrasado, de um povo destruído. Não era destruído porque haviam sido colonizados, mas é mesmo porque, mesmo depois de livres, não estavam vendo a sua realidade mudar. Mesmo depois de enxergar, ter tido liberação para voltar para a sua terra, não estava tendo mais condição, ou não estavam mais motivados a mudar a sua realidade. As pessoas plantavam, as pessoas colhiam, as pessoas já estavam habitando ali parcialmente a terra, mas não estavam em uma terra que dava dignidade para dizer ali a terra do povo de Deus. Pode seguir. Dentro desse panorama, nós vamos olhar para Neemias 1. E Neemias 1, a realidade, a tônica do livro, ou a tônica do capítulo, é o quebrantamento do coração de Neemias. Neemias, no capítulo de número 1, ele não empreende nada. Neemias, no capítulo de número 1, ele não assenta tijolos. Neemias, no capítulo de número 1, ele não faz nenhuma mudança na realidade do povo. O que acontece no capítulo de número 1 é o despertamento de Neemias, a vocação de Neemias sendo despertado. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 3, a verdade é, e eu quero que você entenda, que ele começa a ouvir acerca do que acontecera, e o seu coração se move. Volta para o slide, Sil, avança 1. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma realidade que nós precisamos. Antes de Deus começar uma obra,
ele começa tocando o coração. E aí eu gosto dessa frase, e essa frase ficou construída assim, ó: Deus começa a obra tocando o coração antes de movimentar as mãos. A gente precisa aprender isso do caráter de Deus, porque às vezes nós achamos que as coisas de Deus começam com as nossas mãos, ou quando as mãos se levantam, mas antes que as mãos se movimentem em nosso favor, os corações são movimentados em favor das nossas causas. Por quê? Porque Neemias escuta o relato e o texto vai dizer que ele fica triste. Por quê? Porque muros quebrados, que era o que ele havia recebido, simbolizam vergonhas. Porque Neemias estava longe, mas ele não estava indiferente à tristeza de saber que a terra dos seus pais, que a terra que ele havia, os seus pais tanto contaram para ele, aquilo ali estava em ruínas. O que Neemias percebia é que o problema não era apenas arquitetônico, era um problema espiritual, era um problema moral. Sabe, irmãos, o que você precisa entender é que às vezes a realidade externa, sofrendo ou em frangalhos, ou vivendo uma exposição, é exatamente o reflexo de uma realidade espiritual e moral que está em sofrimento. E nós precisamos aprender sobre isso, porque Neemias percebe isso. A dor de Neemias não era por tijolos, Neemias era copeiro, não era empreendedor. Neemias não estava ali pensando, eu vou usar minhas habilidades. Não, Neemias estava sofrendo porque sabia que as muralhas quebradas simbolizavam vergonha, simbolizavam a exposição daquele povo, simbolizavam um povo que não tinha mais coragem de se colocar e de edificar a sua vida e de edificar a sua cidade. Neemias se compadece, sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que o Senhor quer nos levantar para algo e para alguma obra, Ele coloca um sentimento no nosso coração pela causa. Há algum tempo atrás, eu lembro que um obreiro da nossa igreja, que até hoje ele ainda trabalha nessa obra, sempre tinha um coração inclinado para missões, mas começou a mover o seu coração em favor de uma comunidade calunga, e tudo que aquele homem trabalhava, e até hoje ele ainda é muito comprometido com aquela, o irmão Emerson, o evangelista Emerson, hoje pastor Emerson. Eu lembro que o evangelista Emerson estava tão apaixonado por aquela obra, que ele tirava suas férias para trabalhar na obra, ele angariava recursos, ele movimentou caravanas. Sabe por quê? Porque o seu coração havia se envolvido com aquela obra, porque é assim que nós somos chamados para a obra do Senhor. E nós vamos aprender com isso, porque até hoje ainda é assim. Existem coisas que o Senhor planta no nosso coração, não somos nós. E o chamado de Deus para as nossas vidas, ele é manifestado através do sentimento de Deus. Eu estava estudando para isso, eu ouvi um pastor que falava bem assim: nós vamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente é curioso demais, e a gente precisa ter certeza daquilo que nós estamos perguntando, porque Neemias faz uma pergunta que parecia simples, e ele pergunta: como você está, ou como está Judá, como está a terra dos nossos pais, qual é a realidade de Judá, e a realidade que é contada para ele faz o seu coração se entristecer. E nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque às vezes nós vamos olhar para coisas, ou nós vamos olhar para cenários, e o nosso coração precisa ser sensível para aquilo que está acontecendo. Eu sei que já deve ter acontecido com os irmãos, de às vezes perguntar para alguém: está tudo bem? E a pessoa fala: não, não está, e começa a descarregar. Quando você vê, você já está sofrendo a dor daquela pessoa que falou. E esse sentimento nós precisamos canalizá-lo. Para quê? Para que nós sejamos úteis para a obra de Deus, ainda que seja numa palavra de oração, ainda que seja no apoio para com aquele que está sofrendo. Mas a verdade é que o chamado de Deus para as nossas vidas vai gerar sentimentos incômodos em nossos corações para aquilo que nós precisamos fazer. Tem gente que se incomoda com a realidade física da obra do Senhor, com a realidade espiritual. Todo missionário, irmãos, ele é levantado porque se incomoda com a realidade dos que estão fora. Mas também existem homens e mulheres que estão aqui, incomodados com a realidade de fora, estão sustentando missionários, estão cuidando de missionários. É assim que o Senhor chama os seus e capacita os seus. Porque antes de mover as mãos, Ele move os corações em favor da obra. A verdade pode seguir, Sil, é que o versículo seguinte, o versículo de número 4, mostra uma realidade de Neemias. Que antes, ou a sua preocupação, ou que o seu coração nos ensina como deve mover o coração de alguém que serve ao Senhor. Antes de nós nos levantarmos com ativismo e reagirmos como ativismo,
ele reage com espiritualidade. Eu coloquei espiritualidade profunda, porque o texto vai dizer que ele se entristece, ele chora, ele lamenta, ele jejuma, ele ora. Aquela causa, ele se compromete com ela, mas ele não se compromete com ela fazendo um textão no WhatsApp, ele não se compromete com ela colocando e postando uma indignação no seu Facebook, no seu Instagram. Ele se compromete com ela com oração, ele se compromete com ela espiritualmente com a causa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos cheios de homens e mulheres que são realmente protestantes em relação à injustiça que está no mundo, mas quantos desses efetivamente têm orado e jejuado pela injustiça do mundo? A fala do pastor Marcos na sua saudação é muito clara em relação a isso. O Senhor precisa nos chamar, nos incomodar a orar, a buscar mais, a ter vida com Deus, a ter um relacionamento com Deus, porque nós andamos, caminhamos por esse mundo, enxergamos, e eu sei que a gente fica indignado, eu sei que o nosso coração dói em ver tantas pessoas na rua, sem teto, pedindo, esmolando, tantos presos nas drogas, tantos que estão vivendo uma vida em cadeias realmente, ou até nas cadeias espirituais, e eu sei que quando os nossos olhos se batem nisso, os nossos corações ficam indignados. A corrupção é escândalo atrás de escândalo, né, irmão? E a gente se indigna disso, mas o quanto disso nós temos levado para o joelho? O quanto isso nos move a buscar, a clamar, a orar? Não estou falando de repetidas orações, que às vezes nós fazemos, vamos orar pela nação, e a gente ora nem sabe por que está orando, mas eu estou falando para você que Neemias está nos ensinando que quando nós queremos ver a realidade mudar, nós precisamos primeiro entender que o chamado de Deus é através da oração. Eu vou adiante, porque aqui nós gastamos mais durante a mensagem da virada, mas a verdade é que Neemias, o versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que ele entristece, ele chora. Mais adiante, pode seguir, Sil, e deixar no slide mesmo. Os versículos que seguem, quantos irmãos leram esse capítulo aí? A pastora mandou em mensagem, pedindo para ler, quantos leram? Então vai ficar de dever de casa, ler o capítulo de número 1 e versículo de número 2, tá? Os versículos que seguem, do versículo 5 ao versículo 11, Neemias vai orar. Mas Neemias não é só alguém que vai dizer, eu vou orar. Neemias narra a sua oração ao Senhor. E a oração de Neemias é um ensinamento, irmão. Sabe por quê? Porque grandes projetos do Senhor, grandes projetos espirituais nascem em salas de oração, secretas de oração. E essa frase eu coloquei aqui, sabe por quê, irmãos? Que eu preciso provocar você. Neemias não só orou, vou orar por isso, mas a oração de Neemias é uma aula. Porque nos versículos 5 e 6, ele reconhece a soberania de Deus. Ele começa quase que orando o Pai Nosso, né, irmãos? A gente aprende a orar o Pai Nosso como uma oração modelo, mas se Jesus não tivesse citado o Pai Nosso para os evangelistas guardarem, a gente podia ver a oração de Neemias na perfeição que é. Depois ele começa a confessar seus pecados, o versículo 6, parte B, e o versículo 7, ele faz uma confissão de pecados. Se você estiver anotando, anota aí, a oração de Neemias, ele começa reconhecendo a soberania de Deus, versículos 5 e 6. Versículos 6 e 7, ele começa a confessar os pecados, ele diz, eu sei que nós pecamos, eu sei que os meus pais pecaram. Ele não está dizendo assim, Senhor, olha como nós merecemos, não, ele fala, Senhor, nós estamos realmente vivendo as consequências do nosso pecado. Mas eu gosto de Neemias, que Neemias foi cirúrgico na sua oração ao Senhor. Ele acessou o coração do Senhor, porque ele acessa reconhecendo a grandeza de Deus, acessa reconhecendo a sua natureza pecaminosa, mas ele acessa também reconhecendo o caráter de Deus, porque ele começa a se apegar nas promessas. Ele diz assim, eu sei, Senhor, que nós estamos vivendo a consequência da tua palavra, que diz que quando nós nos desviássemos, nós nos seríamos entregues aos nossos inimigos, para que os inimigos pudessem julgar sobre nós. Mas o Senhor também nos diz que quando nós nos colocarmos na brecha, quando nós nos posicionarmos, o Senhor vai nos trazer de volta, vai fazer, ainda que estejamos longe, o Senhor vai trazer de volta. Sabe o que Neemias está falando? Está lembrando do caráter de Deus, que é Deus fiel, Deus que promete e que cumpre. Está dizendo, Senhor, eu me apego nas tuas promessas, e assim precisa ser nosso coração. Nós precisamos saber que nós temos um Deus que libera promessas sobre nós, sobre o povo de Deus, e quando nós estamos diante dele, nós precisamos falar, Senhor, que as promessas que o Senhor tem liberado para nós alcancem a nossa casa. Mais uma vez, a oração do pastor Marcos falou que o plano e o projeto de Deus é para que nós tenhamos uma vida próspera. E irmãos,
Eu sei que nós teremos tribulações, mas o chamado de Deus é para que nós vivamos vida e vida com abundância. Nós podemos viver luta na nossa saúde, às vezes até mesmo as dificuldades vêm na nossa saúde para nos levar, mas isso não pode fazer com que a nossa vida seja uma vida em que nós não tenhamos mais propósito para existir. Por quê? Porque ainda em cadeias, Paulo está dizendo, minha vida tem propósito. Ainda enfermos, os apóstolos e discípulos do Senhor estão dizendo, minha vida tem propósito. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos um propósito da parte de Deus. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. E depois no versículo de número 11, ele faz um pedido estratégico ao Senhor. E o pedido dele é, Senhor, que eu ache favor no coração do rei, para que eu possa atuar em direção a essa causa. Irmãos, Neemias está nos ensinando que os projetos que nós vamos empreender, eles precisam nascer de uma maneira criteriosa dentro do nosso secreto. O coração de Neemias se comprometeu com a causa. Os sentimentos de Neemias foram mudados em relação à causa. Ele orou, ele buscou, ele jejuou, mas ele acessa o coração do Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma grande promessa, então que o Senhor possa me dar e abrir o caminho para nós. O que nós vamos ver acontecer no capítulo número 2, é um reflexo de uma oração. É o reflexo de um homem que chega diante do Senhor e se coloca na posição para ser usado pelo Senhor. E aí nós vamos seguir, pode seguir, o capítulo de número 2. Estamos avançando, irmão. Você já conheceu o capítulo de número 1. É um Neemias que sensibiliza, um Neemias que ora, que se entristece, que jejua, que ora. Um Neemias que chega diante de Deus e faz um pedido ao Senhor. E o capítulo de número 2 é Deus abrindo as portas. O que nós vamos enxergar no capítulo de número 2 é Deus provendo. Do início, do primeiro versículo ao final, é a mão de Deus, o favor de Deus chegando na vida de Neemias. Pode seguir, Sil. Sabe, irmãos, porque nós precisamos aprender que esperar no Senhor não é ficar parado. Esperar no Senhor não é um movimento ou não é estar inerte. O capítulo número 1, ele ficou 4 meses ali, mas não foi 4 meses parado. Era fiel, era Neemias orando, esperando e sendo fiel onde Deus tinha plantado. É assim, eu estou muito triste com isso, então também não vou fazer mais nada. Não, irmãos, Neemias continuava a sua caminhada, honrando ao Senhor, trabalhando e esperando a resposta do Senhor. Porque esperar no Senhor é preparação para aquilo que Deus está e vai fazer através de nós. O versículo de número 1, e nós falamos sobre isso também no culto da virada, passam-se 4 meses e Neemias chega diante do rei e o rei percebe a tristeza do seu coração. Neemias percebe e alcança o favor do rei. Sabe por quê? Porque ele estava no lugar onde Deus havia plantado ele, estava fazendo bem o que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Pode seguir, nós vamos avançar. Agora é o maior trecho do capítulo de número 2, e o maior trecho do capítulo de número 2 é que Neemias alcança o favor do rei. Sabe por quê? Porque quando Deus envia, Deus também sustenta e Deus também provê para aqueles a quem Ele envia. O que acontece no capítulo de número 2, dos versículos 2 ao 8, é um diálogo de Neemias com o rei, que decide questioná-lo. Lembra que eu falei que a gente precisa ter cuidado com o que pergunta? Neemias faz uma pergunta, houve uma resposta e seu coração entristece. O rei aqui faz uma pergunta, houve uma resposta e ele se compromete com a causa, ou ele vê ou ele oportuniza a Neemias uma solução para os seus problemas. Neemias, ao questionar ou ao citar, o rei perceber o semblante de Neemias, ele ora silenciosamente antes de responder ao rei, mas ele responde ao rei e responde ao rei dizendo: Rei, minha casa, a terra dos meus pais, a minha terra, onde os meus pais me ensinou que a promessa de Deus e a resposta de Deus está em ruínas. Irmãos, nós estamos conhecendo a palavra para aprender com a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pensamos nisso como um livro histórico, e ele é muito bom, mas ele está na Bíblia para expressar a fidelidade de Deus. Como nós vimos aqui na oração de Neemias, Neemias viveu algo que nos ensina, nós servimos um Deus fiel. Aqui nós vamos olhar para esse texto e vamos ver, olha, realmente Neemias, um bom trabalhador, começa a conversar com o rei, faz pedidos ao rei, o rei entrega, mas nós precisamos lembrar que Neemias estava vivendo aqui a resposta de Deus para aquilo que ele havia orado no capítulo número 1. Ele começa a dizer: rei, queria muito que o Senhor me permitisse ir lá
trabalhar na reconstrução. Talvez Neemias nem esperava o protagonismo do seu papel, mas ele falava: eu preciso ir lá, ainda que seja para encorajar os meus irmãos. Eu preciso ir lá, ainda que seja para dizer: gente, nós vamos fazer isso aí. Só que, como Neemias foi cirúrgico na sua oração, Deus foi enchendo Neemias de uma ousadia, e ele começa a dizer: rei, mas eu também preciso de cartas, 2 cartas, rei. Uma carta para eu mandar para os governadores, para eles me darem passagem. Todo mundo entender que a minha missão é de paz. Ninguém entender que eu estou levantando contra o rei. Outra carta, rei, é para que eu possa levantar madeira. Madeira para quê? Para eu usar na reconstrução das paredes, para eu usar na reconstrução dos muros, para eu usar na construção das portas, e para eu construir minha casa, para eu reconstruir a casa que eu vou habitar. E ele está dizendo assim: rei, eu preciso de recursos para empreender isso, e eu sei que se o Senhor quiser, se o seu coração se inclinar em relação à minha vida, o Senhor há de prover. E o texto diz que tudo quanto ele pediu, ele ganhou. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que planta desejo nos nossos corações é o Deus que financia os planos dele na nossa vida. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Como esse texto tem falado ao meu coração, e eu planejava ser bem breve aqui, porque nós falamos muito sobre isso na virada, mas como esse texto tem falado ao meu coração. Às vezes a gente está falando: Senhor, por que não vem recurso para esse projeto? Às vezes é um projeto do nosso coração, mas quando a gente começa a viver o sonho de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, nós enxergamos o favor de Deus em favor das nossas causas. O coração do rei é porque eu consigo imaginar: tá bom, você está triste, vai lá e resolve. Mas agora não, você já quer minha carta? Você já quer que eu mando pegar lá no meu nome? É quase dizendo assim: você quer pegar na minha conta lá na madeireira? Calma aí também não. Mas quando alguém está empreendendo o projeto de Deus, Deus trabalha nos corações. É o coração do ímpio trabalha em nosso favor. O favor vai vir através das mãos do ímpio, mas é o coração sendo movido por Deus para aqueles que estão empreendendo os projetos e os planos de Deus. Nem todo. Vamos seguir? Porque o próximo passo é que Neemias, no capítulo número 11, e nós começamos a ler aqui. Irmãos, aqui foi onde nós não tivemos tanto tempo para falar na virada. E eu preciso que você entenda isso, porque isso nos ensina, fala muito sobre liderança, sobre como empreender projetos. Irmãos, Neemias chega na cidade. Ele chega com carta para conseguir recursos. Ele chega com carta de provisão. Ele já havia chegado ali com tudo que ele precisava. Mas o texto vai dizer que ele fica caladinho e vai inspecionar. Inspecionar, sabe o que é inspecionar, irmãos? No dicionário diz que é olhar minuciosamente. Eu imagino se fosse nos dias de hoje, Esdras ia pegar um tablet, um telefone como o nosso, ia sair entrando em cada necessidade, ia fazer uma foto. Ia colocar no bloco de notas: buraco ali, quilômetro tal, depois do tal lugar, entre tal e tal, tem aqui esse buraco. E Neemias foi fazer detalhadamente todas as necessidades que ele precisava. Essa semana a pastora postou uma lei, que eu agora esqueci, acho que é de Kindle, que é uma lei da vida aí que as pessoas citam, né? Como a gente fala da lei de Murphy, que é uma lei talvez mais famosa, mas a lei diz assim: se você escrever detalhadamente o seu problema, você já tem 50% dele resolvido. A gente aprende muito isso em treinamentos de liderança, que quando você vai resolver algo, você precisa saber com clareza o que você está fazendo. Eu vejo Neemias dizendo aqui o que hoje gurus estão fazendo e reescrevendo frases. Neemias já estava ensinando na prática. Se o Senhor me deu uma missão, antes de qualquer passo, antes de comunicar, antes de anunciar, eu vou olhar o tamanho do problema que eu tenho. E a Bíblia diz que Neemias começa a olhar detalhadamente, mas enquanto ele faz isso em silêncio. Sabe por que Neemias faz isso em silêncio, irmão? Porque se ele leva uma meia dúzia com ele, era assim: eita, mas tá feio aqui o negócio, hein? Eita, mas aí, meu Deus. Se fosse crente ia assim, né? Meu Deus, que situação. E não sei se você já viveu isso, mas às vezes você está contando um plano que você está vivendo, que às vezes até coisa que Deus te deu, aí você começa a compartilhar, a pessoa fala: ixi, mas ali, naquele lugar, naquela rua não passa ninguém, você vai abrir um comércio ali. Ixi, mas nesse tempo você não viu como está não? No ano político não faz isso não, no ano político falta tudo, dá tudo errado, e se a economia mudar?
Já viu? É assim, irmãos. E nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter essa sabedoria de Deus, de entender a hora certa de comunicar os nossos projetos. Sabe por quê, irmãos? Porque no outro dia, o texto não narra, e é eu que estou parafraseando. Não tinha ninguém que conhecia mais o problema do que Neemias. Quando ele começar a dizer, vamos fazer, alguém vai dizer assim, nossa, mas você já viu tanto coisa que é? Já vi, são tantos buracos, tantos quilômetros, tanto isso. Ele já tinha conhecimento da causa para vencer todas as objeções. Ao invés do seu coração se entristecer, ele estava cheio de argumento e dizer assim, eu já conheço essa causa, provavelmente você não conhece melhor do que eu, porque eu olhei minuciosamente. Olhar minuciosamente, irmãos, não é olhar como a gente passa ali e fala, olha... Realmente, olha, começou a encaixotar os pilares. Olha ali, irmãos, para vocês verem. Dá uma olhada lá. Olha que bonito. Ali é nosso anexo. Mas isso não é olhar minuciosamente. Você não sabe quantos que tem. Você não sabe quantos já estão amarrados e não estão amarrados. Você não sabe, o que você sabe é que começou a acontecer. Com os problemas é do mesmo jeito. Às vezes você até vê o problema, mas você não sabe do detalhe do problema. E Neemias tinha um grande projeto da parte de Deus. Tinha um problemão para resolver. Mas ninguém conhecia mais do que ele, porque ele inspecionou. E ele inspecionou minuciosamente. O Senhor está nos ensinando. Se tem algo na sua vida que precisa resolver, irmãos, entra e olha com coragem, né? Às vezes a gente fala assim, minha condição hoje é de endividamento, minha condição hoje é de dificuldades na minha profissão. Então olha para o problema e olha com coragem de falar, não, eu vou encarar isso aqui. E aí o Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento. Por quê? Porque nem todo projeto deve ser anunciado antes de ser discernido, irmãos. Amém? Eu sei que você está cheio deles aí. Janeiro, então, a gente nunca tem tanto projeto do que em janeiro, né? Janeiro, então, você está assim, cheio deles. Mas talvez tem deles que ainda está na etapa de oração, está na etapa de inspeção. Então, antes de você começar a compartilhar, você vai ver, e a gente não vai falar nisso hoje, porque é tema dos próximos capítulos. Mas depois que ele compartilha, os inimigos se levantam. Que antes estavam calados, porque não tinham conhecimento da estratégia, do caminho, do que ia ser feito. Mas quem está empreendendo o projeto de Deus está sendo instruído por Deus. E o Senhor está dizendo, o irmão João, irmã Maria, você vai empreender? Então saiba e peça a direção de Deus para a hora certa de comunicar o seu projeto. Talvez por enquanto é só você e sua casa que precisa saber. Talvez esse projeto por enquanto ainda deve ser um projeto só dos seus joelhos. Mas daqui a pouco sua casa sabe, daqui a pouco aqueles que vão colaborar nesse projeto vão saber, até o dia que as portas estiverem abertas, até o dia que o resultado estiver nas suas mãos. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando para nós? E Neemias termina mobilizando o povo. Sabe por quê, irmãos? Porque toda liderança espiritual inspira as pessoas a se levantarem para a obra. Toda liderança, é como se essa frase aqui, eu coloquei liderança espiritual, mas é assim, toda liderança cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai inspirar. E eu preciso que você entenda que isso é para a nossa vida espiritual, é para o empreendimento da obra do Senhor, mas é para a nossa realidade dos nossos dias. Quando você está cheio da direção de Deus, as pessoas vão se inspirar em ver você naquilo que você está caminhando. As pessoas vão querer caminhar ao seu lado. Hoje, rolando tela, apareceu para mim uma fala de alguém que eu nem conheço, falando sobre a importância de nós estarmos posicionados para atrair a admiração das pessoas. Porque as pessoas não compram de quem elas não admiram, não querem se associar às pessoas que elas não admiram. Então a gente precisa ter cuidado, que às vezes comportamentos que a gente faz, hábitos que a gente tem, faz com que as pessoas percam a admiração, e isso vai impactar no nosso sucesso. Era uma frase away lá, falando sobre posicionamento das pessoas em negócios, não era bíblico, mas aqui Neemias está nos ensinando que quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, ela inspira. Não é a roupa que você veste, irmãos, é o tanto de Deus que tem em você que vai fazer as pessoas comprometerem com o Espírito, é o favor de Deus. José, o texto bíblico vai dizer assim, José, onde ele ia, ele alcançava o favor de Deus e das pessoas. Os corações eram atraídos, por quê? Porque José, ele era excelente, a gente já pregou sobre isso aqui, mas a verdade é que José, ele carregava o caráter de Deus nele, e o caráter de Deus faz com que as pessoas sejam atraídos para a obra. O versículo de número 17, versículo de número 18, ele começa a chamar o povo, nós terminamos a leitura com ele. Por quê? Porque quando você está empreendendo o projeto de Deus, seguindo o caminho de Deus, com a estratégia de Deus, no tempo de Deus, as pessoas vão te ouvir e vão com você.
naquilo que você está caminhando. Que o Senhor nos dê discernimento. Pode seguir, que nós vamos terminar e caminhar para a conclusão. Porque para hoje, Deus ainda está procurando homens e mulheres sensíveis às ruínas. Não faltam ruínas aos nossos lados, irmãos. Falei aqui quando nós estávamos falando sobre o texto. Tem ruínas na nossa sociedade, tem ruínas talvez dentro das nossas casas, tem ruínas na nossa família, tem ruínas talvez na nossa vida espiritual. E Deus ainda está esperando pessoas que se incomodem e digam: eu não quero mais viver em ruínas. Nem toda reconstrução ela vai começar no púlpito. Porque só lá no versículo 17 ele sobe ao púlpito para dizer às pessoas, eu estou chamando o púlpito aqui, porque a Bíblia vai dizer que Esdras até fez um caixote, um lugar elevado para pregar. Mas eu estou imaginando que Neemias, para fazer essa fala ao povo, ele procura um lugar onde ele pudesse ser escutado para chamar o povo. Mas não foi lá que começou, elas começam no secreto. O negócio não começa na porta aberta, não começa na hora que você divulga o primeiro flyer dizendo: agora eu estou vendendo isso. Ou a sua casa não começa a mudar quando a sua casa não começa a mudar quando você já vê as primeiras coisas no material acontecendo. Mas é quando você começa a ver as coisas no espiritual se movimentar. E o Espírito Santo de Deus está nos chamando para a reconstrução. Vamos aprender sobre reconstrução de muros? Não. Vamos aprender sobre reconstrução de famílias, de ministérios, de valores, de propósitos. Reconstrução de moral. Quando eu digo reconstrução de moral, é porque tem muita gente que já caminha até mesmo sem ânimo, não acredita mais. E o Senhor vai trabalhar em nossos corações para que nós voltemos a acreditar nesse tempo. Nós vamos aprender, pode seguir, Senhor. Nós vamos aprender, ou aprendemos hoje, que onde há oração, há direção da parte de Deus. Tem para trocar. O Anderson está pedindo para trocar aqui o microfone. O Anderson, ele não está me ouvindo não. Mas é a idade. Está piscando também? Vamos aprender que onde há direção de Deus, tem provisão de Deus. Tem uma cadeia aqui, irmãos, de entendimentos. Porque teve alguém que orou, Deus deu uma direção. Porque tinha alguém que estava dirigido por Deus, Deus deu a provisão. E onde Deus está, irmãos, os muros se levantam de novo. Onde Deus está, os muros, as casas são reconstruídas, os ministérios são levantados. Porque lá em Neemias 1, nós aprendemos que Deus nos faz sentir o peso da obra. Mas em Neemias 2, nós aprendemos que Deus nos faz agir no tempo certo para a obra do Senhor seguir adiante. Eu quero terminar e quero encerrar dizendo que antes de Deus reconstruir muros ao nosso redor, Ele precisa alinhar nosso coração com o propósito dEle. Então a minha oração de hoje é para que o Senhor alinhe os nossos corações. Amanhã ou quarta-feira que vem, o capítulo número 3 vai falar muito sobre um Deus que divide, sobre um Deus que nos ensina a fazer, ou compartilhar, a escolher as pessoas certas. É uma aula de liderança a próxima aula. Aula de delegação. Uma aula de divisão de tarefas. É uma ótima aula na próxima. Mas a de hoje é, o meu coração precisa estar alinhado com Deus. Porque não vim aqui pregar para você que Deus vai prover no que você quiser. Mas eu vim pregar para você que quando Deus colocar um desejo no seu coração, Ele vai prover. Então que o seu coração esteja alinhado com o dele. Aqui não é uma mensagem triunfalista de que os seus sonhos Deus vai fazer acontecer. Mas a mensagem é, se o seu coração estiver alinhado, você vai sonhar o sonho de Deus e vai ver acontecer. É isso que Neemias viveu. Neemias é um homem que se incomodou com a causa de Deus. Se incomodou em ver a injustiça, se incomodou em ver a promessa que havia sido dada tão distante da realidade do povo. Que o seu coração também se mova assim. Eu sei que na nossa realidade em volta tem incômodo no nosso coração com a nossa vida espiritual, mas com a nossa casa, com a nossa cidade, com a nossa nação, com a humanidade. Eu sei que tem. Mas que você se mova em oração para que você seja um agente na mudança que Deus quer fazer. Deus quer mudar na nossa igreja. Deus quer mudar na nossa cidade. Essa semana eu vi um vídeo de um prefeito de uma cidade
que deu 48 horas para a população devolver os bloquetes. Alguém pode até ter visto esse vídeo. Devolver os bloquetes, os pavers da pavimentação, os bloquetes da pavimentação que a população estava roubando. O prefeito estava fazendo na cidade, o povo roubava, levava para dentro de casa e fazia. Aí alguém fez uma imagem aérea e foi encontrando os pavers que o povo tinha roubado dentro das casas da população. E aí a gente olha para isso e vê a população que se indigna com os políticos que roubam. É a que rouba para levar para dentro da sua casa. Por que o pastor está trazendo isso aí? Porque eu sei que os nossos corações ficam indignados, mas nós precisamos nos movimentar de maneira certa. Deixar de fora a hipocrisia, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser o agente de mudança. Eu quero ser o agente de mudança para esse tempo. Porque o pastor é um pouco desesperançoso na melhora deste mundo de maneira geral. Mas eu sou esperançoso numa igreja que se levantará no meio desse mundo para ser diferente, peregrino nessa terra, para ser selada e preparada para morar com o Senhor. Então que o seu coração se alinhe com o propósito dele. Porque Deus tem propósitos e missões em andamentos. Mas eu e você só nos envolveremos nela se os nossos corações estiverem sentindo o que Deus está sentindo. Feche seus olhos e ore por você, enquanto eu oro por você também. Pai querido Deus Todo-Poderoso, termina, Senhor, a ministração de hoje. Olhamos, Senhor, e queremos muito aprender com Neemias. Eu sei que Neemias vai me ensinar a ser um trabalhador melhor. Eu sei que Neemias vai me ensinar a ser um líder melhor na minha empresa, aqui dentro da igreja. Eu sei que Neemias, o livro de Neemias, tem muito a me instruir. Mas hoje, Senhor, eu vejo Neemias um homem com coração sensível para viver o seu plano e o seu projeto. Eu sei, Senhor, que muitos de nós entramos em janeiro cheios de planos, de projetos que colocamos aqui no Projetando. Temos orado diante de Ti. Mas, Senhor, em todo o tempo, nosso pedido é que o nosso coração esteja alinhado a Ti. Senhor, que eu não esteja preocupado somente com as coisas dessa terra, mas que eu esteja preocupado em viver aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu possa assim trabalhar, para que haja pão com abundância, com fartura na minha casa, trabalhar para que eu tenha uma vida e uma realidade diferente daquela que eu herdei dos meus pais, mas que em tudo isso, Senhor, eu compreenda que o propósito do Senhor é abençoar a Tua igreja, para que a Tua igreja seja uma ferramenta para esse tempo. Então, Senhor, que no meu coração haja muito mais do que indignação, mas haja um coração disposto a orar, a jejuar, a buscar, a interceder por esta nação. Que eu seja como Neemias, um intercessor pela nação. Que eu seja como Neemias, alguém disponível para trabalhar e agir pela mudança. Que eu seja como Neemias, alguém com um caráter voluntário e disponível para fazer a mudança que eu puder, que estiver ao meu alcance, para experimentar provisão e viver grandes coisas. Pai, eu oro pelos Teus filhos, que haja do caráter de Deus em nós, que haja do discernimento de Deus, e que hoje nós possamos aprender a orar no tempo certo, a agir da maneira certa e no tempo certo, para alcançarmos o favor dos homens e o favor de Deus naquilo que estamos empreendendo. Pai, em nome de Jesus, abençoa os projetos dos Teus filhos, abençoa os projetos que os Teus filhos estão empreendendo, nas suas casas, nas suas famílias, os lares que precisam ser reconstruídos, os relacionamentos que precisam ser reconstruídos. Abençoa os Teus filhos, Senhor, dando a eles a sabedoria de saber a hora certa do seu coração sentir e na hora certa das suas mãos se movimentarem em direção à mudança. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adviva.com.br.